Olá, graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos ter mais um estudo muito importante. E hoje nós vamos dar uma certa continuidade naquilo que nós estávamos falando no último estudo sobre Daniel 8, né? Então vai ser uma certa continuidade, nós vamos olhar por outros pontos neste capítulo e vai ser de extrema importância, principalmente para o professo povo de Deus nestes últimos dias. Bom, para iniciar, eu sempre falo, que aqueles que estiverem interessados nestes estudos, quiserem receber mais informações e estar atentos aos materiais, tudo que está sendo passado, na descrição desse vídeo está o link do WhatsApp, que todas as pessoas podem entrar, solicitar ali a entrada para receber as informações e tudo mais, certo? Também peço desde já que aqueles que têm acompanhado e têm gostado dos estudos, desde já deixe o like, e também compartilhe o vídeo. Então nós vamos iniciar agora com uma oração. Convido a todos aqueles que podem, para nós orarmos para iniciarmos esse estudo, certo? Então, Santo Deus, maravilhoso Pai, eu agradeço por mais uma vez poder estar aqui em Tua santa presença. Peço que o Senhor venha me usar, Pai, por favor, venha me dar clareza mental e venha abençoar todos aqueles que vão assistir este estudo, que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor nos guarde de todo mal e me use, nos prepare como um povo para saber as Tuas verdades. Eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então, como eu disse, esse estudo ele é de extrema importância e para aqueles que não se lembram, não se recordam da visão, de Daniel capítulo 8, nós vamos aqui estar relembrando. Você sabe que está na incrível visão profética de Daniel 8. Vou te dar aqui um resumo. Daniel sonhou com um carneiro com 2 chifres, que anjo lhe disse que era o Império Medo-Pérsia. Depois aparece um bode que tinha apenas um chifre, e derrota o carneiro. Este bode era a Grécia. O seu principal chifre quebra e nasce 4 no lugar, que eram os generais de Alexandre. Os chifres crescem em direção aos 4 ventos do céu. Depois, dos ventos, aparece um outro chifre, que era um poder que atacou o exército do céu. Depois foi contra o príncipe do exército e contra o santuário. Então, um santo perguntou a outro santo: Até quando acontecerá esta blasfêmia contra o santuário? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você sabe como esta visão prenuncia uma grande apostasia dentre o povo de Deus? Como ela revela a grande necessidade dos adventistas de pararem imediatamente algumas ações? Bom, então essa é a visão de Daniel 8, que é apenas um resumo, mas nós estamos recordando porque este estudo ele realmente é importante. Nós vamos estar vendo esses pontos que nós comentamos. Nós vamos estar trazendo lições para nós relacionada a essa visão, ao dia da expiação, que isso, tudo que gira em torno do dia da expiação está justamente, principalmente relacionado com o povo de Deus. E é isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Então, vamos começar o estudo. Nós vimos no último estudo, nós vamos primeiro fazer uma recapitulação aqui do nosso último estudo. Nós vimos que vamos fazer um resumo aqui de Daniel 8. Do verso 3 ao 4, se falou ali do Império Medo-Pérsia. Do 5 ao 8 falou da Grécia. E depois do 9 ao 13 falou do chifre pequeno. E nós vimos que ele foi aplicado tanto a Roma quanto a Roma papal. E depois fala sobre o julgamento que se inicia e o santuário sendo purificado, porque o chifre pequeno, ele profanou o santuário.
Então, esse é o resumo. Nós vimos isso também no nosso último estudo. Daniel 8:17, nós vimos que essa profecia ela tem uma especial aplicação para os nossos dias, né? Então nós fizemos como nos ensina a regra de Miller, aqui em Daniel 8:17, trocando as palavras por aquilo que as figuras representam. Então nós lemos esse texto assim, ó: entende, ó filho do homem, pois a partir de 1798 será a visão concernente ao ataque ao santuário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto os mensageiros de Deus para serem pisoteados. Então nós vimos que essa parte da profecia, ela vai ter um novo cumprimento a partir de 1798. Então nós vimos isso no nosso último estudo. Nós também vimos que, fazendo um paralelo aqui com Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, o chifre pequeno ele vai englobar tanto o período da estátua da perna de ferro e dos pés e dos dedos. Então, todas essas três partes, né, a perna, o pé e os dedos, os três foram representados pelo chifre pequeno. Assim também, em Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 8, ele representa ao mesmo tempo o animal terrível e espantoso e também o outro chifre pequeno de Daniel 7, né? Então, em Daniel 8, este mesmo chifre, ele representa desde Roma papal até o último poder que vai se levantar contra o povo de Deus. O que eu estou querendo dizer? Que as ações desse chifre, elas vão se repetir. Elas vão acontecer de novo, como o texto que nós acabamos de ler, né? Daniel 8, verso 17, no qual o próprio anjo falou para Daniel que essas coisas vão acontecer no tempo do fim, né? Como nós vimos no nosso último estudo. Mas vamos prosseguir. Nós vimos que os dedos são o último poder. Então, é os dedos dos pés que vão fazer as ações do chifre pequeno. Então nós lemos as ações do chifre pequeno da seguinte maneira: e os dedos, tornou-se grande e chegou até os mensageiros de Deus, e ele lançou alguns dos mensageiros ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até Jesus, e retirou o serviço do santuário, e o lugar do santuário de Cristo foi arremessado abaixo, e um exército lhe foi dado contra o trabalho realizado no santuário, por causa da transgressão. Então, nós vamos falar melhor sobre isso, mas nós estamos aqui apontando para os dedos como um cumprimento futuro que vai acontecer. Então, essas vão ser as ações dos dedos, que como nós vimos no segundo estudo dessa série, né, que os irmãos podem estar aí recorrendo se não viram, os dedos, eles representam a imagem da besta, o último poder que vai ir contra o povo de Deus, né? Ali em Apocalipse 13, a besta que emerge da terra. Então, os Estados Unidos e os protestantes. É isso que representa. Nós vemos em Daniel 8:23 que vai ter uma profanação final, né? Como que nós acabamos de dizer. Mas é que eu quero pegar algo específico, algo importante. Diz assim, em Daniel 8:23, e no último momento do seu reino, ali no contexto é o reino da Grécia, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende de sentenças obscuras levantar-se-á. Então o texto diz que vai ter um rei de semblante violento, que é o chifre pequeno. Agora ele vai se levantar quando? Quando os transgressores tiverem chegado ao ápice. E aí a pergunta que fica é: quem são esses transgressores? Vou ler aqui um texto do livro de Uri Smith, que ele diz assim: em todo o tempo e trazidamente a conexão entre o povo de Deus e seus opressores. Então isso é o que acontece em Daniel. O povo foi levado em cativeiro por causa de suas transgressões. Que povo? O povo de Deus.
ao continuar no pecado, atraía sobre si castigo cada vez mais severo. Em nenhum momento foram os judeus, como nação, mais corruptos do que quando caíram sob a jurisdição dos romanos. Então, segundo um entendimento histórico daquele verso que nós lemos, quando os transgressores chegarem ao ápice, Deus vai levantar, né? Porque Deus que levanta reis e derruba reis, Deus vai levantar um rei de semblante violento. Ou seja, quem são os transgressores? São o povo de Deus. São o povo de Deus. Agora, se o chifre pequeno ele tem uma nova aplicação, será que essa parte também não se cumpre? É o que nós vamos ver logo mais. 8, verso 12 também diz: e um exército lhe foi dado ao chifre pequeno contra o contínuo por causa da transgressão. Nosso último estudo nós também vimos o que é contínuo, e nós vimos que contínuo é uma palavra que se refere ao serviço realizado no santuário. Então, um exército foi dado ao chifre pequeno por causa da transgressão. Qual transgressão? Do povo de Deus. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui de forma muito simples é por causa da transgressão do povo de Deus que o santuário foi assolado. O que nós estamos vendo é que quem motiva a profanação do santuário é o povo de Deus. Isso é muito terrível, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar para o passado para compreender o futuro. Que esse é o sentido da tipologia que nós temos falado tanto. Então, esse texto de Ellen White, ele nos explica muito bem sobre isso. Diz assim: os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, aqui, Ellen White, ela, de forma muito simples, ela explicou esse método de interpretação que nós temos chamado de método tipológico, que seria uma atualização do método historicista. Ela está declarando aqui de forma muito simples e clara o que nós estamos querendo dizer. O que aconteceu lá no passado, o cumprimento do chifre pequeno com Roma imperial, com Roma papal, é para nós uma lição que vai nos ensinar a experiência da igreja nos últimos dias. Então nós vamos olhar para o passado. Agora vamos lembrar desse texto que nós já vimos também no nosso último estudo, que diz assim, ó: considera as circunstâncias, olha só, da nação judaica quando as profecias de Daniel foram dadas. O que aconteceu na época? Para nós entendermos e essas profecias nos serem úteis, nós precisamos nos lembrar o que estava acontecendo na época de Daniel. Porque isso vai nos ensinar lições, inclusive com relação a essa profanação do santuário que vai acontecer nos nossos dias. Então vamos pensar um pouco no que aconteceu ali na época de Daniel. Olha, o texto continua. Os israelitas estavam em cativeiro. O templo havia sido destruído, seus serviços rituais suspensos, a religião deles centralizava nas cerimônias do sistema sacrificial. Haviam feito da forma exterior algo da máxima importância enquanto tinham perdido o espírito do verdadeiro culto. Seu culto estava corrompido com tradições e práticas do paganismo, e na realização dos ritos sacrificais não olhavam além da sombra da substância. Então olha o que aconteceu quando Daniel recebeu as visões. Qual era o contexto da época? Deus havia estabelecido o santuário, né, o templo, e cada peça do santuário ele deveria ensinar lições
da redenção para o povo de Deus. Só que eles se perderam em meio à idolatria, em meio a tradições, e olha como o texto termina. Não olhavam além da sombra da substância. Eles ficaram naquilo ali e não conseguiam ver além daquilo. Agora, olha só, vamos trazer essa lição para nós. Nós estamos vendo que as profecias, elas seguem um padrão tipológico, no qual elas tiveram um cumprimento histórico, mas elas têm outra aplicação futura. E será que nós, como adventistas, nós temos tido a possibilidade do erro de estar olhando apenas para a sombra da substância e não vendo mais amplamente o que vai acontecer nos nossos dias? Assim como os judeus focaram no cordeiro físico e esqueceram do cordeiro espiritual quando Jesus veio. Então essa é a lição que nós vamos trazer para cá. Então vamos pensar na profanação que aconteceu do santuário na época de Daniel. O próprio Daniel passou por aquilo que o chifre pequeno fez. Nós vamos ver. O próprio Nabucodonosor, ele tirou o contínuo. Ele foi contra o santuário. Ele chegou até o príncipe do exército, por quê? Pelas ações que ele fez ali em Jerusalém. Vamos lembrar? Vamos lembrar do contexto, como Ellen White acabou de nos aconselhar, né? Ela falou para nós vermos as circunstâncias nas quais as profecias foram dadas. Vamos ver? Olha o que diz a Bíblia. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém. Então, Zedequias era o rei em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus. Mas ele enrijeceu seu pescoço, endureceu seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediu muitíssimo, segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes por meio de seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Então olha o contexto no qual Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. O sacerdócio estava corrompido, o rei estava corrompido. E foi por isso que Deus teve que mandar juízo sobre o santuário, aquilo que era a própria casa de Deus na terra. Então o que aconteceu a partir disso, a partir daquela corrupção que estava entre o povo de Deus? O que eles fizeram? Os judeus, porém, zombavam dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe para eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com a espada e a casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os seus príncipes, todos estes o trouxe para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e demoliram o muro de Jerusalém, e queimaram todos os seus palácios com fogo, e destruíram todos os seus vasos formosos, e aqueles que haviam aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia, e tornaram-se seus servos e de seus filhos até o império do reino da Pérsia.
Então, olha que triste. O que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ver a destruição de Jerusalém. Claro que não a destruição do ano 70, né? Mas Jeremias, ele havia profetizado para o povo. Ele havia falado para o povo o que iria acontecer. Mas eles não deram ouvidos. Eles não deram ouvidos. Eles continuaram na sua profanação. Em resposta disso, o que Deus fez? Deus levantou Nabucodonosor e destruiu o santuário, destruiu a adoração, porque estava corrompida. E foi algo terrível. Foi exatamente as ações do chifre pequeno, ao ponto de que Deus chama Nabucodonosor de servo de Jeová, em Jeremias 27:6. Olha só, Nabucodonosor foi um servo de Deus, mesmo destruindo o santuário. Agora, o que nós vamos pensar aqui? Nós vamos falar mais sobre essa situação no nosso próximo estudo. Mas vamos pensar como foi a cabeça de Daniel. Daniel viu todo o santuário destruído, a cidade de Jerusalém destruída, grande calamidade. E Daniel certamente pensava, quando que isso vai ser restaurado a Deus? Quando que a verdadeira religião vai ser restaurada? E aí Deus dá uma visão para ele, mostrando que futuramente aquilo que aconteceu iria acontecer de novo. Então vamos prosseguir aqui. Nós vamos falar sobre uma outra tipologia que não é muito, como posso dizer, em geral os adventistas rejeitam, né, essa questão. E é compreensível, porque nós seguimos um método historicista. Mas o que estamos trazendo aqui é um novo método, no qual as coisas aconteceram na história, mas tem uma nova aplicação, uma aplicação muitas das vezes mais completa, certo? Então, vamos analisar a história de Antíoco Epifânio. Assim como nós acabamos de fazer o que aconteceu na época de Daniel. E o que nós vamos ver, e vamos enfatizar no estudo de hoje, é que existe um ciclo que se repetiu. O ciclo foi o quê? O povo de Deus, o professo povo de Deus, eles entravam em grandes transgressões contra Deus, em abominações, a tal ponto que Deus tinha que destruí-los, e por isso Deus permitia se levantar contra o povo de Deus e ir contra o santuário, né? E isso aconteceu na época também do rei chamado Antíoco Epifânio. Nós vamos explicar quem ele é. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquistou grande parte do mundo conhecido, espalhando a cultura grega por onde passava. Após sua morte, seu vasto império foi dividido entre seus generais, dando origem a diferentes reinos, entre eles o reino dos Seleucidas, que dominava a região de Israel. Um dos reis seleucidas mais conhecidos desse período foi Antíoco IV Epífanes. Ele governou com mão de ferro e tentou impor a cultura grega ao povo judeu, proibindo suas práticas religiosas e até profanando o Templo de Jerusalém. Ele queria que os judeus abandonassem sua fé e seguissem os costumes gregos, o que gerou grande revolta. Eu gostaria de lembrar algo que tem nos escritos de Ellen White, que são, comentando sobre profecias, ela fala que algumas profecias tiveram um cumprimento parcial. Nós já vimos esse texto, mas, por exemplo, aqui, ó, esse texto falando sobre a profecia de Joel, ela fala que encontrou um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, ou seja, não foi um cumprimento pleno, um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, mas agora estamos vivendo numa época em que o cumprimento deverá ser manifestado de maneira ainda mais evidente para o povo de Deus. Então perceba que a Bíblia ela demonstra essa possibilidade. Um cumprimento parcial lá no passado e agora um cumprimento mais completo. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que o registro histórico da interpretação do chifre pequeno de Daniel 8, ele teve sim um cumprimento parcial com Antíoco Epifânio. Não foi um cumprimento completo, ok? Então, nós temos
vários pontos que nós podemos mencionar aqui, no qual eu afirmo claramente, Antíoco Epifânio, que foi um rei grego, que surgiu ali da linhagem dos 4 generais de Alexandre, ele não cumpre todas as especificações de Daniel 8. Isso é muito claro, tá bom? Nós vamos, inclusive, ler aqui um texto do Isaac Newton, que vai demonstrar isso de forma muito clara, mas é interessante, ao mesmo tempo, que o registro histórico da interpretação de Daniel 8, desde muito cedo, muitas pessoas aplicavam que esse chifre pequeno, desde a antiguidade, era Antíoco Epifânio. Por quê? Porque existe muita similaridade. Então, conquanto não tem um cumprimento total, existe muita similaridade. O que me faz compreender que existiu um cumprimento parcial com Antíoco Epifânio. O próprio Flávio Josefo, que é bem conhecido, né? Ele mesmo reconheceu que Daniel havia profetizado sobre Antíoco Epifânio. Então, no História dos Hebreus, ele diz, falando sobre Antíoco Epifânio, ele diz: o profeta Daniel havia predito 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Então aqui ele fez uma aplicação da profecia de Daniel a Antíoco Epifânio. Mas, volto a afirmar, eu não estou dizendo que Antíoco teve um cumprimento total, mas um cumprimento parcial da profecia. De alguma forma, ele é um tipo do que aconteceria futuramente. Então nós sabemos que teve um cumprimento total com o papado. Ali é perfeito, todas as aplicações são perfeitas ao papado. E a Roma imperial, o que não é no caso de Antíoco. Antíoco cumpriu a profecia? Vamos ler aqui esse texto de Isaac Newton, no qual ele diz assim, e aqui nós vamos ver, Isaac Newton ele vai dar várias características mostrando que Antíoco não cumpriu perfeitamente todas as especificações do chifre pequeno, certo? Então só estou enfatizando uma posição já adventista, né? Mas vamos lá. Então, esse texto diz assim, este último chifre é por alguns considerado como Antíoco Epifânio. Então, Isaac Newton está comentando aqui Daniel 8. Mas não de forma judiciosa. O chifre de uma besta nunca é um símbolo de uma única pessoa. Ele sempre significa um novo reino. E o reino de Antíoco era velho. Antíoco reinou sobre um dos 4 chifres. E o chifre pequeno era o 5º chifre, com seus próprios reis. Esse chifre era pequeno a princípio e veio a tornar-se excessivamente grande, mas isso não aconteceu com Antíoco. O chifre pequeno é descrito como elevando-se acima dos chifres anteriores, mas não foi isso que aconteceu com Antíoco. O chifre tornou-se forte em virtude do poder de outros. Antíoco agiu em seu próprio poder. O chifre ergueu-se contra o príncipe dos exércitos celestiais, o príncipe dos príncipes, e este não é o caráter de Antíoco, e sim do anticristo. O chifre arrasou o santuário até o solo, e não foi isso que aconteceu com Antíoco, pois este deixou o santuário de pé. O santuário e o exército foram pisados durante 2.300 dias, e nas profecias de Daniel, dias representam anos, mas a profanação do santuário nos dias de Antíoco não durou nem mesmo esse número de dias literais. Então aqui, de forma muito clara, várias características, vários pontos que demonstram que Antíoco Epifânio, o rei grego, ele não cumpriu perfeitamente a profecia. Mas ainda assim, há muitas similaridades, o que nos faz ver, nos faz pensar que a história de Antíoco era uma sombra do que aconteceria futuramente. A situação que o povo judeu passou na época de Antíoco era uma sombra do que depois iria passar no ano 70, do que depois iria passar durante a Idade Média e uma sombra do que nós vamos passar em breve. É por isso que nós vamos ver a história de Antíoco. Nós vamos ler aqui o livro de Macabeus, que é um livro apócrifo. Eu sei que, em geral, os adventistas têm dificuldades com os livros apócrifos. E nós não vamos estudar
ou olhar esses livros aqui como se fossem livros inspirados, certo? Nós não vamos fazer isso. Mas é interessante e é importante que os irmãos saibam que os nossos pioneiros, e mesmo Ellen White, não tinham uma visão ruim sobre os apócrifos. Ellen White escreveu assim: vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias, devem entendê-lo. Vi que a Bíblia é o livro padrão que nos julgará no último dia. Então, o texto de Ellen White ela nos diz que os apócrifos são o livro escondido e os sábios dos últimos dias devem entendê-lo o quê? Entender os apócrifos. Então, é interessante nós lermos, olha só confirmando que os nossos pioneiros, por exemplo, os pioneiros adventistas nunca tiveram os problemas que hoje em dia se tem com esses livros, e eu não estou falando aqui que são inspirados, não é isso, mas esses livros não deixam de ter um valor. Como o texto de Ellen White diz, a Bíblia é o livro padrão, mas esses livros também têm valor. Olha só Tiago White, por exemplo. Com relação aos apócrifos, ele escreveu na Review and Herald, com relação aos apócrifos, consideramos parte deles como contendo muita luz e instrução. Se nos pedissem para especificar, deveríamos mencionar 2ª Esdras, Sabedoria de Salomão e 1ª Macabeus. Então isso foi publicado numa revista adventista, em 1858. E durante muito tempo, os apócrifos estiveram nas Bíblias protestantes. Eles começaram a ser retirados dessas Bíblias justamente nessa época que Ellen White falou sobre os apócrifos. Então o que nós vamos ver aqui, ao ler Macabeus, é que os movimentos importantes do presente, o texto que nós já lemos, têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então nós vamos ver essas lições de um aparente cumprimento da profecia de Daniel 8. Vamos ler então o que aconteceu ali na história de Antíoco. Alexandre, vamos à história, certo? Ele reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte e após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado, Antíoco Epifanes. Então o que nós acabamos de ver? Nós vimos que Alexandre reinou, primeiro veio o carneiro, né? Ali na visão de Daniel 8, que era Medo-Pérsia. Depois vem o bode, que tinha um grande chifre. Esse grande chifre era Alexandre. Mas depois que Alexandre morre, aparecem 4 chifres, que significa aqui os generais de Alexandre, né? Agora, desses 4 chifres, apareceu o que o autor de Macabeus chamou de uma raiz de pecado, que era Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes. Falando sobre Antíoco Epifânio, diz: após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro e o candelabro da luz com todos seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Então olha a similaridade das ações deste homem com as do chifre pequeno. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar um tributo da cidade de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel.
saqueou, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali os acumularam, constituíram-se desse modo em grande ameaça, serviram de cilada para o templo, o inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Olha que terrível as ações de Antíoco Epifânio. Olha as coisas terríveis que ele fez. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Ele queria que todos, foi o período chamado helenização, que ele queria tornar todos participantes da cultura grega, do paganismo grego. Cada um devia renunciar seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram sua religião. Ele queria que o povo de Israel, aquilo que Nabucodonosor fez com Daniel e seus amigos, agora também Antíoco Epifânio queria fazer com o povo de Israel. E muitos se conformaram, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas em toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Que cena terrível! Imagine para um judeu. Agora ele tinha que sacrificar porcos e parar de sacrificar cordeiros. Ele tinha que se entregar à idolatria. Que coisa terrível! Mas isto é uma sombra, é um tipo do que aconteceu na Idade Média. É um tipo do que aconteceu no ano 70. E é um tipo do que vai acontecer nos nossos dias. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada um por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei, deixaram a religião verdadeira. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Interessante que o autor aqui de Macabeus, ele até usa o termo, acreditando que esse era o cumprimento da profecia de Daniel, ele usa o termo usado em Daniel. Ele diz que fez erigir no templo a abominação da desolação. O que seria isso? Seria uma estátua de Zeus lá no santuário. Antíoco erigiu uma estátua de Zeus lá no santuário. Então foi isso que ele fez. Então essas foram as ações de Antíoco Epifânio. Essas foram as terríveis ações de Antíoco Epifânio. E é por isso que ele é um tipo do inimigo do povo de Deus. É interessante que aqui nós não vimos sobre isso, mas ele fez coisas terríveis e muitos dos judeus, eles aceitaram a helenização.
o que antecedeu essa profanação de Antíoco. Agora perceba a equivalência, a correspondência entre o que Antíoco fez e o que Nabucodonosor fez. E o que depois Roma fez no ano 70. Porque as coisas se repetem. Há um ciclo, Eclesiastes 3,15, tudo o que foi, será. Agora, o que antecedeu então a profanação de Antíoco? Vamos lembrar de Daniel 8,23, que dizia o quê? No último momento do seu reino, reino da Grécia, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento, que entende de sentenças obscuras, levantar-se-á. Então, qual é a característica antes de um rei mau se erguer? Os transgressores vão chegar ao ápice. Isso teve um certo cumprimento com Antíoco também. Então, vamos ver aqui no livro de Macabeus qual foi o cumprimento dessa parte de Daniel, no qual ele diz que os transgressores chegaram no ápice. Diz assim: desses reis originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifanes, o filho do rei Antíoco. Certo? Então, nesse contexto, o que aconteceu? Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos, façamos alianças com os povos que nos cercam, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e venderam-se ao pecado. Então, olha só, isso aqui foram coisas que aconteceu antes da profanação de Antíoco. Ou seja, antes da profanação, os judeus se perverteram, transgrediram grandemente contra a lei. Né? É claro que não todos, mas uma boa parte dos judeus. Aqui diz que eles fizeram um ginásio na lei dada por Deus a nós, como foi dado aos judeus, impede que outra pessoa veja nudez. Mas esses ginásios, eles eram um lugar onde os homens praticavam esportes sem roupa e fizeram muitas abominações contra Deus. Antíoco deixou sua mente levar-se pelo orgulho, pois não entendia que o Senhor estava irado por um pouco de tempo por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí sua indiferença para com o templo. Mas se estes não se tivessem envolvido em tantos pecados, ele mesmo, Antíoco, teria sido castigado no preciso momento de sua chegada e derrubado do alto de sua altivez. O que o autor de Macabeus disse? Deus permitiu Antíoco fazer o que fez, porque Deus estava irado contra o seu povo. Então, nós vemos que sempre houve um ciclo, e nesses ciclos um padrão se repetiu. Em todos esses ciclos, o povo de Deus, eles se tornaram transgressores e chegaram no ápice de sua transgressão. Assim foi na época de Antíoco. Assim foi na época de Roma. Tanto é que Roma, na época ali de Roma, os judeus chegaram a sacrificar o Filho de Deus. Assim foi na época do papado. O papado ele surgiu do quê? Justamente da união entre o cristianismo e o paganismo. E assim será também no fim, quando chegar a vez dos dedos da estátua. Vamos ver isso. Vamos falar na época de Roma. O que aconteceu na época de Roma para que eles sofressem tanto, aquela calamidade tão terrível no ano 70? O que será que aconteceu? Olha só. Vamos pensar, vamos lembrar da história. O povo a quem Deus chamara para ser coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás.
faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam um mau caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Os homens, na época de Roma, que eram para representar Deus, passaram a representar Satanás. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Olha só como que aconteceu na época de Daniel, na época da destruição por Nabucodonosor, era semelhante ao que aconteceu na época que rejeitaram a Cristo. O santuário perdeu seu sentido. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado um meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não podia fazer mais nada pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema deveria ser banido. O engano do pecado atingira sua culminância. Então, olha só, na época de Cristo, os transgressores chegaram no ápice e por isso Deus levantou Roma para destruir Jerusalém no ano 70. O engano do pecado atingira sua culminância. Os transgressores chegaram ao ápice. Agora, vocês sabiam que isso tem um paralelo com o nosso tempo? O que aconteceu na época de Cristo? Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não compreendemos nem pela metade. Não aprendemos. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos de defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo, que foi o que nós acabamos de ler, foram-me apresentados repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Que sério esse texto. Aqui, Ellen White traça um paralelo entre os judeus e o povo de Deus hoje. Os judeus que crucificaram a Cristo e nós, os adventistas do sétimo dia. Nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades devido aos seus corações não santificados e vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado de sua própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história, nos é apresentado um sinal de perigo. Que texto profundo. Que texto profundo. Então, o que aconteceu com o povo de Israel é para os adventistas um alerta. E muitos acham que a igreja adventista jamais será rejeitada. Bom, o povo de Deus não vai ser rejeitado. Mas será que uma instituição pode não ser? Lanço aqui perguntas para reflexão. Vamos meditar nesses textos. O que aconteceu no passado é para nós um exemplo. É isso que a Bíblia diz. Em todos os momentos que o povo de Deus chegou no ápice de sua transgressão, Deus permitiu que sua religião e o seu povo fosse assolado. Assim como Nabucodonosor, estes inimigos foram usados como juízos, como varas de correção sobre o professo povo de Deus. Então, nós lemos no início, Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus, servo de Jeová. Assim, de certa forma, também foi Antíoco Epifânio. Também foi o Império Romano. Também foi o Papado.
e também será os dedos da estátua, de Daniel 2. Vamos pensar na profanação final. Será que nesses momentos também haverá o cumprimento de que os transgressores vão chegar no ápice? Vou dar uma ênfase aqui. O texto de Daniel 8, 23 diz assim, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei, nós entendemos como um reino, de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. Então, quando os transgressores chegarem no ápice, um rei de semblante violento vai se levantar. Agora, isso é o cumprimento de uma profecia feita por Moisés. Em Deuteronômio 28, verso 15 diz: mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí ele fala algumas coisas e depois ele diz o seguinte, olha só. O Senhor trará contra ti uma nação distante da extremidade da terra, veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás, uma nação de rosto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem. O que nós lemos no texto de Daniel? Nós lemos que quando os transgressores chegarem no ápice, iria se levantar um rei, um reino de semblante violento. Em Deuteronômio 28, verso... Aqui eu coloquei o 15, mas eu não tenho certeza se é o 15. Ele fala que quando o povo transgredir e rejeitar a voz de Deus, será levantada uma nação de rosto feroz. De rosto feroz. Será que isso não se cumprirá nos nossos dias? Se nós transgredirmos contra Deus? Certo que sim. Nós sabemos que isso se cumprirá quando? No decreto dominical, né? Que nós vamos ser impedidos de comprar e vender. Então, o que será que nos sobrevirá? Olha só, falando um pouco mais de Deuteronômio 28, diz assim, o Senhor trará contra ti uma nação distante, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem, e ela comerá do fruto do teu gado e do fruto da tua terra, até que sejas destruído. E ela te sitiará em todas as tuas portas, até que caiam teus muros altos e fortes em que confiavas. E comerás o fruto do teu próprio corpo, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te deu no cerco e no apuro com que teus inimigos te afligirem, de modo que o homem que for terno entre vós e muito dócil, seus olhos serão malignos para com seu irmão, e para com a esposa do seu seio, e para com o restante de seus filhos, que ele deixar. Assim, ele não dará a nenhum deles a carne de seus filhos, que ele comerá, porque não lhe sobrou nada, no cerco e no apuro com que seus inimigos te afligirá em todas as tuas portas. A mulher terna e delicada entre vós, que não se aventura a colocar a planta do seu pé no chão da delicadeza e da ternura, seus olhos serão malignos para com o esposo do seu seio, e para com o seu filho, e para a sua filha, e para com a placenta que lhe sair entre os pés, e para com os filhos que terá, porque ela comerá secretamente, por falta de todas as coisas, no cerco e no apuro com que o teu inimigo te afligirá em tuas portas. Essa foi a maldição profetizada por Deus. É para aqueles que fizessem o seu coração duro contra as advertências de Deus. Que foi o que o povo fez na época de Antíoco, na época de Daniel, na época de Cristo. Será que isso vai se repetir com o povo de Deus hoje? Isso aconteceu, como nós dissemos, na destruição de Jerusalém, onde Ellen White diz: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra, um mero tipo. Gostaria aqui de compartilhar uma história para nós refletirmos um pouco. O que nós entendemos até aqui?
Daniel 8, ele nos mostra um ciclo que se repetiu algumas vezes na história e nos aponta para um novo cumprimento futuro, como nós vimos no último estudo, no qual o povo de Deus, ele transgride, ele chega no ápice de transgressão, e então Deus permite que a sua religião e o seu povo seja desolado, assolado. Deus permite isso. Isso se cumpriu algumas vezes no passado. E tudo nos aponta para um cumprimento futuro. E isso, infelizmente, irmãos, de alguma forma, nós temos profanado. Nós vamos falar sobre isso em breve. Logo o estudo vai terminar, mas isso são coisas importantes. Importantes para nós entendermos. Eu gostaria de ler aqui uma história que me comoveu muito e me fez refletir muito na época de Antíoco. No livro de 2 Macabeus, no capítulo 7, conta uma história que nos mostra o teor da perseguição que aconteceu ali. E que me fez refletir muito sobre o que eu vou passar e como eu vou passar as coisas que nós vamos passar. Não é brincadeira o que está declarado nas profecias quando o decreto vier, o decreto dominical. Então eu gostaria de ler esse texto para os irmãos, para nós meditarmos nessas coisas. Olha só. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com a sua mãe, e que o rei, por meio de golpes e de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Antíoco pegou uma mãe e 7 filhos e queria obrigar eles a comer a carne de porco. Comer carne de porco, que era a transgressão da lei de Deus. Algo simples a princípio. Mas olha a história. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos, que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seus pais. Por isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro filho. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu suas mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem que reputava por nada os sofrimentos. Um a um dos 7 irmãos foram morrendo, foram sendo mortos desta forma cruel e terrível. Receando todavia o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou, em termos insistentes, o mais jovem que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e exortasse com seus conselhos
para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas se digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estais a esperar? Não atendereis às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei de nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, e por causa de nossos pecados que sofremos, e se, para nos punir e corrigir, Deus, o Deus vivo e Senhor nosso, se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Tu ainda não escapaste ao julgamento de Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam da vida eterna em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único, abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos seus filhos, a mãe morreu por último. Então, que história terrível, né? Que história terrível. O rei queria que apenas que eles comessem porco. E por não fazerem isso, foram cruelmente torturados e mortos. Bom, chegará um momento em que apenas o que o inimigo de Deus ele vai pedir é que transgridamos o sábado. E até que ponto nós estamos dispostos a ser fiéis. Essa é uma história muito, como eu disse, que me chamou muita atenção. Por isso eu quis compartilhar. Mas vamos lá. Dentre tudo que nós falamos, o que eu trago aqui é que o decreto dominical, ele trará grandes calamidades para o povo de Deus. Mostrará quem realmente é servo de Cristo. E hoje é o dia da preparação. Hoje é o dia. Bom, alguns podem pensar, não, nós não estamos transgredindo contra Deus como fizeram os judeus. Nós não estamos fazendo isso como um povo. Os adventistas não estão fazendo isso. Será? Nós vamos ver aqui como que hoje o povo de Deus está chegando no ápice de sua transgressão. O que nós temos feito? Olha só o que está no Eventos Finais. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. E isto dentre o povo de Deus. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, Ellen White escreveu, entre parênteses, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus.
O orgulho, a cobiça, o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, disse a mensageira do Senhor. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo, florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Agora, isso na época dela. O que será que seria dito sobre nós hoje? Nós temos profanado o santuário. De que forma? Vamos dar aqui alguns exemplos. O altar de sacrifício, ali era morto o sacrifício, era feito o sacrifício. O que representa o sacrifício? Representa a vinda de Cristo à terra e a sua morte, o que ele fez por nós. Como nós temos profanado o altar de sacrifício? Quando nós pregamos de forma errada ou contrário àquilo que nos foi passado pelo Espírito de profecia e pela Bíblia. De que forma? O que eu estou querendo dizer? O que diz os textos inspirados? Como foi Jesus como cordeiro aqui na terra? Ele tomou sobre sua natureza sem pecado nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Cristo tomou sobre si nossa pecaminosa natureza. E quando nós pregamos algo contra isso, nós estamos ferindo o altar de sacrifício, porque nós ferimos o sacrifício feito por Cristo aqui na terra. O que representa a pia no santuário? Nós poderíamos trazer várias ilustrações, mas nós podemos falar sobre o batismo e como têm sido as pessoas levadas ao batismo nas nossas igrejas. Eu quero citar apenas um ponto aqui. Olha só. As exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizados. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na vida nova. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Então, o que esse texto nos apresenta? Antes do batismo, precisa ser trabalhado o vestuário. Agora, como que tem sido essa questão? Como que deveria ser o vestuário do povo de Deus? Totalmente distinto do mundo, diferente do mundo. Os textos inspirados, os textos do Espírito de Profecia nos demonstram muito claro como deve ser, por exemplo, o vestuário das mulheres. Calça é algo que não existe. O vestuário dos homens também. E isso antes do batismo. Mas quando nós fazemos disso pouco caso e não acentuamos essa questão, nós estamos indo contra, nós estamos profanando a pia do santuário. Mas vamos continuar. O candelabro. O candelabro, ele representa a luz e ele nos representa. Apocalipse 1:20 diz que o candelabro são as 7 igrejas e nós somos a luz do mundo. Como que nós deveríamos estar iluminando o mundo? E como nós estamos iluminando o mundo? Vou citar aqui apenas um exemplo de algo errado que nós temos feito. Trazer qualquer coisa de natureza teatral para a pregação da palavra de Deus é usar fogo estranho ao invés do fogo sagrado da bondade de Deus. E será que tem sido usado teatro dentro do povo adventista? Filmes? Como nós temos profanado o altar de incenso? O altar de incenso ele está relacionado com a oração, como diz Apocalipse. E não vou me delongar muito aqui, mas existe um tipo de oração que chama oração centrante ou oração contemplativa,
que tem raízes do espiritismo. É uma outra forma de orar. E tem raiz na meditação, que está totalmente relacionada ao espiritismo. E isso tem acontecido nas igrejas adventistas. Inclusive por importantes pastores dentro da igreja adventista. A mesa dos pães, como tem sido profanada? Nós poderíamos pensar nos pães como a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido rejeitada de que forma? Através da Bíblia? Sim. Muitas das vezes a própria Bíblia é rejeitada. Mas muito mais claramente é o espírito de profecia rejeitado. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus, o Espírito de profecia. E a Arca da Aliança, que é onde está a lei de Deus. De que forma nós temos profanado a lei de Deus? Quando nós pensamos nas nossas pregações, as pregações que dizem que pecaremos até o fim, isso é uma profanação da Arca da Aliança. Olha só o que diz Ellen White: não vos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Com isso, nós estamos profanando a Arca da Aliança, a lei de Deus. Porque Deus não dá uma lei que não pode ser obedecida. Mas quando nós dizemos, não, eu sou pecador mesmo e nós vamos pecar até o fim, nós profanamos a Arca da Aliança. O que nós vimos? Nós vimos isso no último estudo. Purificação em 2 momentos. O Santuário Celeste, ele iniciou a purificação após 2.300 anos, depois da profanação feita pelo papado durante a Idade Média. Mas agora, a purificação do santuário ela vai finalizar após a profanação feita pelo último poder do mal, que é a união das 2 bestas de Apocalipse 13. Só que essa purificação, ela também é uma purificação do povo de Deus. A purificação mencionada em Daniel 8,14 não contempla apenas o chifre pequeno, mas o professo povo de Deus, como nós vimos na época de Antíoco, como nós vimos na destruição de Jerusalém, como nós vimos durante a Idade Média, como nós vimos na época de Daniel. No dia da expiação, todos do arraial eram julgados, mas Deus sempre fez a sua purificação. E como será a purificação dos nossos dias? Eu não vou ler aqui, mas essa parte também vai estar no estudo, né? Que nós sempre colocamos lá no grupo do WhatsApp. Ali na época de Antíoco, foi muito interessante como o santuário ele foi purificado. E isso apresenta um paralelo com os nossos dias. Cristo, ele também vai purificar o santuário. Ele também vai purificar o santuário. Então, aqui no estudo eu relaciono o que aconteceu lá atrás, as guerras vencidas por Judas Macabeus, que foi o homem usado, eu creio, por Deus, para purificar o santuário, para tirar todas aquelas abominações que haviam sido colocadas no santuário, para restaurar o santuário. Isso vai ter um paralelo nos nossos dias. E Ellen White, ela teve uma visão disso acontecendo, né? Que está em Vida e Ensinos. Mas, para finalizar, irmãos, qual é a principal lição do estudo de hoje? Nós estamos vivendo no grande dia da expiação. No grande dia da expiação. E a Igreja de Deus, o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, nós precisamos refletir no que é o dia da expiação. É um dia de julgamento, irmãos. E por mais que nós não percebamos, muitas transgressões têm acontecido no meio do nosso povo. Como nós lemos aqui muitos textos. Infelizmente assim foi no passado. E infelizmente a história se repete. Então, para finalizar, eu gostaria apenas de ler esses textos aqui. Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela
será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que aborreça a si mesma. Então, a igreja, ela pode ser sim achada em falta. Ela pode ser sim rejeitada por Deus. É uma solene declaração que faço à igreja de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Isso na época dela. Nenhum em 20. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Essa obra feita pela metade é constantemente negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, inculto, seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes, e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar em nada imundo e separar-se. Então, esse foi o estudo de hoje, irmãos. Esse foi o estudo de hoje. Juízo sobre o Adventismo. Juízo sobre o Adventismo. Bom, irmãos, foi um estudo grande, mas eu creio que é realmente um estudo muito importante. Um estudo muito importante. Nós precisamos olhar e ver essas coisas em Daniel 8, porque ali há uma pequena questão que às vezes nós não nos atentamos, mas a profanação final, ela vem depois que o povo de Deus entra em grande apostasia. E é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Há muitos pecados no nosso meio, há muitas transgressões, há muita rejeição clara da verdade de Deus. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos orar como Daniel orou, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscar a Deus verdadeiramente, nos arrependendo e reformando enquanto há tempo. Porque se nós não fizermos isso, os nossos pecados, eles ficarão nos registros celestes e eles nos condenarão. Nos condenarão como um povo, nos condenarão como indivíduos. Então, antes que termine a purificação do santuário, nós precisamos ser purificados. E em Cristo, a vitória. Então, que nós possamos reconhecer nossa situação, que nós possamos buscar a Cristo, buscar a Deus verdadeiramente. No nosso próximo estudo, então, nós vamos entrar em Daniel 9. E para finalizar, então, agora vamos orar mais uma vez, né? Senhor Deus, Santo Bondoso Pai, maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Pai, por este estudo. Venha abençoar e tocar no coração de todos aqueles que fizeram esse estudo comigo. Que o Senhor possa nos guardar, nos preparar e nos proteger, Pai, por favor, antes que seja tarde demais. Que o Senhor venha nos levantar como verdadeiros atalaias, Deus, Pai. Por favor, nos guarde, nos livre de todo o mal e nos ajude a entender essas profecias, Pai. Que não venhamos vê-las apenas como letras mortas, mas que elas sejam palavras vivas que toquem nos nossos corações. Por favor, nos guarde, livre, proteja do mal e nos ajude a cada momento. Peço o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, só lembrando, né? Peço mais uma vez que curtem, que compartilhem. É um estudo forte, mas é importante, né, que nós tenhamos em mente as coisas que sobrevirão. Eu não tenho prazer em falar
sobre os nossos pecados. Mas está escrito em Isaías 59, verso 1, clama ao meu povo as nossas transgressões, as tuas transgressões. Então nós devemos clamar para que nós nos arrependemos. Mas então, também aqueles que quiserem esse estudo, entrem no link do grupo, né, do WhatsApp. E é isso. Até a próxima quinta, né? Todos fiquem na paz e na graça de Cristo.